Olá, turminha. Eu acabei de chegar aqui na Reserva Romaneto, em Morretes, no Paraná. E a Reserva Romaneto é a primeira e maior criação de tigre d'água legalizado do Brasil. Então não sai daí que a gente tem muito para mostrar para vocês. Eu volto depois da vinheta. Fala, Ricardo, bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Como é que vai? Vamos entrar? Vamos lá. Bora. Ricardo, eu queria te agradecer por me receber aqui. Seja bem-vindo. E queria realmente que você contasse como é que começou esse encantamento seu pelos tigres d'água e hoje você se tornar, né, uma referência em tigre d'água legalizado no Brasil. Como é que foi essa história? Eu, desde pequeno, eu sempre gostei de animais. Sempre fui apaixonado. E tudo começou quando eu fui para o Pantanal e atravessou uma sucuri na estrada e eu peguei, tirei foto, fiquei maravilhado com aquilo. E voltei para o Paraná e falei, eu quero ter um animal legalizado. E chamei um biólogo e falei, cara, eu quero fazer criação do sucuri. Ele falou, pô, Romaneto, sucuri não é legal, bicho agressivo, bicho complicado de manter. Eu falei, então eu quero fazer criação de jiboias. Nem conhecia tigre d'água. Daí ele deu a ideia, por que você não cria tartaruguinha tigre d'água? Eu falei, cara, mas eu não conhecia dele, ele me apresentou para tigre d'água, eu falei, vamos fazer o projeto. E na época eu lembro que custou $500 o projeto. E em 96 saiu o meu registro, foi o único do Brasil, né? E até então ficou em off, ficou parado. E em 2000 o IBAMA lançou uma portaria proibindo novos criadores de répteis, 2002. E eu fiquei sendo o único criador do Brasil. Aí que eu comecei a perceber o potencial desse mercado e em 2000 eu me dediquei, tinha uma indústria veterinária também que fazia shampoos, mata-pulga, repelente, vendia a indústria e me dediquei de cabeça à criação de tigre d'água. Foi aonde eu comecei a fazer contatos com zoológicos, centro de triagem, IBAMAs do Brasil inteiro, fizemos um material didático que nós distribuímos para o Brasil inteiro para poder orientar as pessoas sobre a tartaruga nacional, a tartaruga importada e ilegal. As diferenças, né? E aí a gente começou a crescer e hoje nós temos um plantel que eu posso dizer que para algum criador chegar perto vai demorar pelo menos uns 15 a 20 anos. E olha que interessante, né, Ricardo? Você me disse que o seu registro saiu em 96, né? E, pô, eu, 50 anos, você deve estar beirando também essa mesma idade. A gente, desde jovem, conhece o tigre d'água. Então, tudo que a gente viu pós você não era legalizado, né? E o que vem vindo agora, após a legalização, é muito interessante, porque isso é bom para o nosso hobby, né? É bom para o mercado, você ter essas diferenças e divulgar isso, você não acha? Sim, e o que é bacana é que até então, por exemplo, o estado do Paraná hoje devem sair outros criadores, Alagoas também. Então já existem algumas legislações em alguns estados que estão liberando a criação também de tigre d'água para outros. Isso é importante porque coíbe diretamente o tráfico, né? Que é uma coisa que eu como amante da natureza, defendo. Sim. E é muito importante a gente destacar que o tigre d'água, o nosso, né, aqui, que é oriundo do sul do país, né? Tem alguns países, né, próximos, mas ele é oriundo do Rio Grande do Sul. Ele não é agressivo, ele não é invasor, né? E o americano sim, né? Nós tivemos um contato do pessoal provindo da Europa, querendo comprar um volume gigantesco de tigre d'água. Por quê? Porque eles falaram que a tigre d'água americana, que é a Trachemis scripta elegans, é considerada invasora, inclusive no próprio Estados Unidos. Né? É um animal muito resistente, muito agressivo, então não existe interesse desse animal. E na tigre d'água não, ao contrário, é um animal, apesar de ser do mesmo gênero, as duas são Trachemis. Uma é Trachemis scripta elegans e a nossa é Trachemis dorbigne, né? E mais uma curiosidade, hoje no mundo eu desconheço qualquer criador de Trachemis dorbigne. Visitando feiras nós não vemos ninguém criando dorbigne, então eu acho que nós somos, acho que, o único do mundo que cria dorbigne. Será que há interesse dos mercados externos em importar o nosso tigre d'água? Existe interesse, mas existe uma falta de oferta gigantesca de animal legalizado no Brasil. Hoje, infelizmente, o tráfico ele é pesado. Sim. Então, eu, como cidadão brasileiro, eu prefiro concentrar as energias no Brasil para que coíba-se o tráfico dos animais ilegais. Legal. E eu sei que você, como já disse, é amante da natureza, dos animais, e você tem outros projetos que estão em desenvolvimento, em pleno desenvolvimento. Fala um pouquinho sobre eles. Nós temos nosso projeto hoje de criação de iguanas, jabutis, que nós já também somos referências, e também jiboias, salamantas, e iguanas também estamos com um projeto novo de criação de jaús.
que nós estamos fazendo pesquisa, já temos matrizes para produzir alevinos de Jaú. Agora nós adquirimos uma outra propriedade no noroeste do Paraná, lá numa cidade chamada Santa Mônica, e nós vamos levar todas as iguanas para lá por uma questão de clima. Aqui a temperatura oscila muito. Sim. Então para lá a temperatura é mais alta, mas ela não oscila. E também tem muito mais radiação solar. Sim. E o que a gente vai poder ver hoje aqui? Eu sei que eu queria manter o nosso foco hoje nos tigre d'água, mas o que você tem hoje em atividade? Todas elas? Todas elas. As iguanas hoje a gente não produziu nada, porque são animais como chegam do tráfico, às vezes são animais pequenos, que a gente tem que ainda adaptar a situação. Sim. Mas nós temos as jiboias, nós temos as salamantas e os jabutis também, que é um pet maravilhoso e que, na minha concepção, ele compete de procura tanto como a tigre d'água. Sim, o jabuti. Jabuti. Agora, você falou aí salamanta, né? As pessoas podem confundir com salamandra, que é um outro animal. A salamandra é um anfíbio. Sim. Né? As salamantas são as epícrates, seriam as jiboias arco-íris. É um réptil, é uma jiboia, só que é de outra espécie de gênero, são muito bonitas, são menores que as jiboias nossas, né? Mas é um animal também com um potencial de pet maravilhoso. Sim. E agora, concentrando agora o nosso assunto no tigre d'água, que é o que nós queremos, estou louco para conhecer a sua produção. Qual é a sua expectativa agora para os próximos anos de desenvolvimento, de crescimento? Como é que você vê o mercado desse animal que agora está sendo legalizado e vai se expandir? Olha, a gente sabe que o valor agregado de uma tigre d'água para o lojista é muito importante. E a gente sabe também do potencial. Existe uma procura enorme de pessoas que querem comprar legalizado. Eu acredito que com o favorecimento dos órgãos ambientais, eles deixando a população criar e trabalhar legalizado, eu acredito no mercado gigantesco. Hoje nós representamos praticamente 99% do mercado legalizado no Brasil, por cento. Sim. E a hora que abrir isso, eu acredito que vai aumentar, vai girar muito mais ração, muito mais indústrias paralelas. Sim. Só tende a crescer. E, Ricardo, vamos falar um pouquinho das suas matrizes. Como é que você consegue? Você pode coletar as matrizes? Essas matrizes, elas vêm de algum órgão ambiental? Como é que você conseguiu as primeiras? Você não pode coletar nada, nenhum animal sem autorização. Okay. Você pode fazer coleta mediante autorização e um estudo prévio, né? Mas, normalmente, 100% das minhas matrizes foram os órgãos ambientais que nos forneceram. Sim. Ou seja, no passado era o IBAMA, hoje são as secretarias do meio ambiente do país. Sim. Também pode ser IBAMA. Sim. Então, todos os animais eles têm um documento que chega para nós e os animais são todos microchipados. E esses animais, geralmente, eles são frutos de apreensão, de animais que foram adquiridos ilegalmente, e aí eles vêm para você, certo? 99,999%, ou quase 100%, porque as pessoas que compram um animal legalizado, eles são raras que fazem entrega. Uma jiboia, por exemplo, que vale 2, 3 mil reais, ele não vai fazer entrega. Ele pode vender, inclusive, esse animal legalizado, fazendo termo de transferência. Então, esses animais que vieram para mim, todos eles são provindos do tráfico. Tá. São regionais, são brasileiros, foram capturados de alguma forma, ilegal, e foram trazidos para você. Acredita-se que 100 mil tartarugas por ano são vendidas ilegalmente no país. 100 mil? 100 mil, tá? Levando-se em consideração que eu, desde quando me conheço por gente, que eu tenho 55 anos, já vendo tigre d'água ilegal. Sim, Então, nós temos aí um volume, milhões de tartarugas que foram vendidas, né, que estão aí por aí, onde as pessoas acabam tendo, não querem mais, ou até mesmo a pessoa vende barato para que não tem nenhum tipo de conhecimento, né, de guarda responsável, pode né? ser responsável. Né? Pode ser responsável do animal. Porque é muito comum a gente ver hoje, a pessoa vai e descarta esse animal, né? Mas quem tem hoje uma tartaruga legalizada não vai fazer isso, não há necessidade. Ele é orientado, né? Porque a gente sempre diz que a melhor coisa que tem é educação. Claro. Né? Isso acontece com cães, com gatos, com uma série de animais. Mas hoje a gente sabe que a pessoa recebe a tartaruga, tem uma gama de documentos que amparam ela e tem o microchip, então ela sabe que é dela. E se nós encontrarmos uma tartaruga, fizermos a leitura, nós conseguimos descobrir de onde que veio. Podemos então ver a sua produção, Ricardo? A hora que vocês quiserem, vamos embora. É só depois, no próximo bloco, não sai daí. Pois é, André, aqui é a Reserva Romaneto, onde tudo começou, né? Uma propriedade que nós adquirimos em 2006.
para ampliar a nossa situação de mexer com organismos aquáticos, né? Nossa, maravilhoso. Quantos lagos você tem aqui nesse pedaço? Aqui nós temos um total de 14 lagos, sendo que 10 lagos são todos grandes, acima de 3.500 metros quadrados, né? E nós temos hoje de lâmina d'água 4,5 hectares. Nossa, muita água, hein? Muita água. E nesses lagos que a gente está aqui agora, a gente ainda não está na parte das tartarugas, pelo que eu estou vendo. Então aqui a gente deve ter peixes. Como é que você distribuiu aqui? Como aqui é perto da casa do caseiro e um lugar que está sempre cheio de gente, eu deixei as minhas matrizes aqui. Sim. Aqui nós temos um lago que seria de matrizes, mas é uma salada de peixe. Aqui nós temos curimba, matrinchã, tilápia, trairões e pintados, né? É uma salada de peixe. Aqui nós já separamos, nós não misturamos o pacu com esses peixes. Aqui nós temos o dourado, matrinchã, piau e armado, né? No outro tanque nós temos jundiá onça, jundiá rosa, temos também mais umas 2 espécies de jundiá, que seriam os bagres, que a gente não pode colocar com o pacu. Então, aqui são todos separados. E lá no outro tanque nós temos carpa capim, que como a região consome muito para a gente produzir alevinos. Sim. E aqui é muito interessante porque você deve ter uma água abundante aqui, uma água boa, abundante. Nós temos uma captação que vem da serra, né? A primeira captação é nossa, então a água é de excelente qualidade. Nossa, e como nós viemos visitar essa propriedade aí em 2006, nós verificamos que a qualidade, são poucos lugares que tem essa água. Sim. E hoje a gente pode se orgulhar disso. Belo potencial, né? Vamos continuar? Vamos sim, vamos sim. Aqui já é o lugar realmente onde tudo acontece. Sim. Aqui ficam as matrizes da tigre d'água, né? Olha quantas! Aqui nós temos aproximadamente 2.700 animais nos 2 lagos, né? Aqui cada lago desse deve ter em torno de 3.500, 3.600 metros. Renovação constante de água, uma qualidade de água maravilhosa, né? E aqui, na época da postura, a gente capina, tira o mato, né? Na terra, né? A terra, deixamos em terra limpa e ela sai e faz a postura na terra. O pessoal acha que ela faz postura na areia, mas não é, ela só faz postura na terra. Que interessante. Nossa, e é curioso ver, né? A gente associa a tigre d'água àquela tartaruguinha pequenininha, verdinha com amarelo, né? Bonitinha. E ela é um bicho notável, assim, também, gigante, né? Assim, adulto, né? A gente procura orientar as pessoas que quando ela compra, ela está comprando filhote, né? Sim. Muitas pessoas fazem até uma propaganda desonesta, porque ela está comprando filhote. Mas ela fica depois do tamanho de um prato. Sim, também tem a sua beleza, né? Claro. E na verdade eu acho tanto bonita a pequena quanto a grande. É claro que quando ela cresce, a pessoa tem que adequar ela em ambientes um pouco maiores, né? E é verdade que ela, conforme ela cresce, Ricardo, ela precisa de menos ambiente aquático ou não? Esse é um animal semiaquático, tá? Quando ela cresce, se você tiver, por exemplo, um aquário, ela tem que ter um espaço para o seco e para a água. Ou você pode fazer uma piscininha no chão, fazer uma piscininha pequena e uma parte de terra, porque ela também fica tanto na terra quanto na água. E a gente está vendo aqui, eu estou vendo que, apesar de serem todos já adultos, já terem atingido a maturidade sexual, a gente tem tamanhos diferenciados. Isso é questão do dimorfismo sexual ou não? Sim, os machos são bem menores, basicamente metade do tamanho das fêmeas, e eles são mais escuros e com a carapaça rajada, né? Sim. E a cauda também muito mais longa. Só que o réptil, às vezes a pessoa pergunta, mas qual é a idade? Nós podemos ter répteis que têm 20 anos, que são menores do que alguns répteis que têm 10 anos. Sim. Vai depender da alimentação e da qualidade da água e do calor. Por exemplo, aqui a gente está vendo, né? Nós estamos em pleno outono, está um dia gostoso, tem esse sol que aquece a gente e tal. Mas em casa, e você vende essas tartarugas para o Brasil inteiro. Então tem gente que está ouvindo a gente que é do Rio Grande do Sul e tem gente que está ouvindo a gente que é de Manaus. O que a pessoa precisa ter na sua casa para manter um tigre d'água a longo prazo? Ela tem que ter um terrário. Sim. Ou qualquer coisa que ela possa colocar um volume de água onde ela tenha condição de ficar para o seco. Certo. E nos filhotes, como são animais muito mais sensíveis, ela tem que ter um aquecedorzinho. Isso, essa questão do aquecimento. Aquelas pedras que a gente vê que são aquecidas, elas são necessárias? Não, você tem que ter um aquecimento para a água. Água. Tá? Okay. A água tem que estar aquecida em torno de 25 a 28 graus. Certo. Né? Agora não precisa ter, é claro que se tiver um lugar muito frio, colocar uma lâmpada de aquecimento também ajuda bastante. Tá, joia. E é muito interessante, né? Elas estão aqui, estão loucas para comer, já que estão acostumadas com a presença humana e tudo. Elas chegam a sair da água e ficar andando aqui durante o dia ou é mais à noite? Como é que funciona? Às vezes à noite elas passam de um lago para o outro, né? Se você for dar ração agora, provavelmente elas vão sair querendo comer a ração até no nosso pé aqui, né? Sim. Porque estão acostumadas.
Mas normalmente você não vê elas caminhando de um lado para o outro. Agora, como começa, aqui está frio hoje, quando está um tempo bonito e sol, elas saem para fora para poder, agora elas viram a gente, elas pularam dentro da água. Elas ficam todas fora tomando sol. Aproveitando o sol para se aquecer. E você tinha me falado que a fase de acasalamento de postura é aproximadamente do mês de julho a dezembro. Exatamente, ela começa, e isso bate todo ano, mais ou menos final de julho até dia 15 de dezembro é a época da postura, né? E aí o tempo vamos dizer assim, de desenvolvimento do ovo é de 72 dias. 72 dias porque está na incubadora com temperatura constante. Ah, ok. Tá? Porque fora demora muito mais tempo. Como lá dentro tem temperatura e ambiente controlado, 72 dias é que elas começam a eclodir. Então tá. Como você falou, então chega na época da postura, vocês carpinam aqui, deixam só na terra, que é onde vocês viram que ele se desenvolve melhor. Eles botam os ovos, né? Colocam os ovos. Tem alguma particularidade que eles colocam? Tem, eles fazem o buraco na terra com as patas traseiras e depois elas cobrem levemente, então fica uma tampinha. Onde todo dia pela manhã vem um funcionário e recolhe todos os ovos. Certo. Porque senão você tem uma perda gigantesca por ataque de formigas. As formigas, como a casca dela é uma casca molinha... Não está muito dura. Exato, ela não é nem uma casca do ovo, que no jabuti é dura, mas a casca dela é fibrosa. Então as formigas mesmo, essas pequenininhas, acabam cortando e a gente tem que tirar todo dia. Então de manhã até meio-dia nós recolhemos todos os ovos e levamos para a incubadora. Tá. Então daqui depois que você tira, você leva lá para a incubadora e lá vocês fazem esse processo de 72 dias, onde vocês vão desenvolver todo esse procedimento. Isso. Aqui é somente agora. Agora nós estamos numa fase que vai começar a postura, né? Então, por exemplo, vai do final de dezembro até junho, julho, você só fica alimentando e fazendo elas crescerem. Só alimentando, fazendo a manutenção, né? E todo ano também a gente tem que retirar, fazer a contagem, né? Claro. Porque todos os animais eles são microchipados. Esses também, as matrizes também. Isso é por lei obrigatório. Sim. Então todos os animais que nós recebemos do centro de triagem, que é provindo às vezes do tráfico ou pessoas que compraram ilegalmente e não querem mais ficar com o animal, acabam devolvendo e aí no caso a gente recebe os animais e entra como plantel, né? Entendi. Bom, vamos ver então a incubadora, mas só depois no próximo bloco. Aqui é o lugar que nós mantemos a tigre d'água. Quando nós é feita a postura lá no tanque das matrizes, a gente retira os ovos e traz aqui para o berçário. Inicialmente elas vão para a incubadora, né, e ficam lá em torno de 72 dias com temperatura controlada, entre 26 e 28,5. Tá. Você me falou que a questão da temperatura você consegue sexar os ovos, é isso? Sim, a gente optou por fazer uma temperatura entre 26,5 e 28,5, até mesmo para manter para a produção de machos, né? Isso tem uma vantagem ecológica, né? Então, 99,9% dos animais que nascem aqui nascem machos. Se a gente tiver interesse de fazer um aumento de fêmeas, nós mexemos na temperatura e daí nós podemos até aumentar o nosso plantel. Sim, interessantíssimo. Aí incubou, eclodiu, nasceu, já vem para essa parte aqui que é o berçário. Isso, eles vêm para cá. Aqui é um lugar que ele fica interno por causa do inverno. Certo. Esse é um ambiente com temperatura controlada, com termostato, né? Então, no inverno, as tartarugas que não foram vendidas ainda no verão vêm para cá. É mais seguro. Então, aqui é trocado a água todo dia, é aqui mantida, elas ficam aqui com água quente, morna, né? E aqui é tratado também com ração. Elas começam a se alimentar depois de 15 dias, de 12 a 15 dias. Elas têm que consumir o saco vitelínico. Certo. Né, para a gente começar a entrar com ração comercial. Certo. E aí, quão importante é a ração nessa fase de crescimento delas? Olha, depois que hoje nós tratamos com a ração da Cera, que é a empresa que nos dá apoio. Tá? Foi a melhor ração que nós encontramos a nível nacional. Tá? Então elas comem só ração, mais nada. Eu posso dizer que isso significa o sucesso da criação comercial. Não digo. Porque é uma ração muito bem feita, o animal se desenvolve bem, ela tem uma palatabilidade muito boa. Então, hoje, todos os nossos animais, desde 15 dias até as vendas, saem comendo essa ração. A turminha lá de casa visitou comigo na Alemanha, né, a fábrica da Cera, e a gente viu que lá eles têm duas formulações. A ração mesmo propriamente dita, que é uma formulação extrusada, né?
E tem a parte de gamaros, os crustáceozinhos. Aqui você só dá a ração e você vê esse desenvolvimento como um fator diferencial no crescimento delas. Nós somos criadores há muitos anos já, né? Desde 2004 que nós começamos a implementar. Né? Nós somos criadores há muito tempo, mas é que a gente percebeu que realmente um dos problemas que nós tínhamos era com ração. Sim. Então, você tendo a temperatura adequada e com a ração que nós fornecemos, não tem problema. Ela se desenvolve bem e, inclusive, nós indicamos para os nossos clientes que é a garantia da gente manter o animal saudável. O cliente usar essa própria ração para manter. Sim, porque às vezes a pessoa ela muda de ração ou dá uma ração que não é de boa qualidade, a gente vai ter problema. Claro. Né? Então, a gente segue que siga essa ração por uma questão de qualidade mesmo para a saúde do animal. Muito bom. E aí, uma vez caindo um pedido aqui de um tigre d'água, como é que vocês fazem? A pessoa ela faz o pedido pelo nosso e-commerce, né? pela internet, e aí o André que trabalha aqui conosco, ele separa os animais que já estão de tamanho em condições de venda, sai daqui o pedido, vai para a fazenda, lá eles são todos microchipados, é feita toda a documentação, guia de transporte animal, documentação tudo legalizado para que a pessoa tenha o animal legalizado. Sim. Existem 2 sistemas no Brasil hoje, o Cisfauna e o GFAO, que é um sistema de São Paulo. Sim. Então, quando é fora de São Paulo, esses animais saem via Cisfauna, né, que é tudo interligado. E, inclusive, as lojas também que vendem as tartarugas, elas têm que ser legalizadas. Certo. E essa microchipagem é a garantia que você tem um animal legalizado, de procedência, né, que não é um híbrido, na verdade, e que inibe de tal forma, né, de certa forma, o abandono do animal também futuramente, não é? Sim, hoje eu posso dizer que 99,9% ou quase 100% dos animais que são soltos nas praças ou que são largados a esmo são animais ilegais. Certo. São pessoas que compraram do tráfico, não tiveram orientação e não adquirem um amor pelo animal. Quando a pessoa compra um animal legalizado, ela é orientada, ela tem toda uma estrutura por trás disso. Tá? E tem o microchip que, se você passar o leitor, a gente consegue rastrear de quem é esse animal. Isso não é um brinquedo, né? Não é um animal que você compra, ele cresceu, ele mudou, ele ficou com outra cor, ele ficou com outra aparência, você joga fora, você descarta, você abandona no rio ou você deixa em algum lugar. Então, hoje em dia é uma coisa muito séria, é isso que a gente quer levar para vocês verem a estrutura dessa empresa, o quanto se é investido aqui, né? E quanta seriedade, quantas pessoas profissionais que estão aqui envolvidos nessa prática, a seriedade nele de investir e comprar uma ração de qualidade e incentivar para a pessoa, né, que use essa ração continuamente, né? E é um prazer muito grande, viu, Romaneto, estar aqui com você. Você é uma lenda aí, todo mundo conhece você aí, seu sobrenome, por conta da tartaruga. Eu queria te agradecer demais a visita, o seu tempo. Eu agradeço. E quero saber se a gente vai ter mais coisa para ver aí nos próximos episódios. Tem bastante coisa. Aí nós vamos estar mostrando para vocês agora as certas novidades e outros animais. Legal. Romaneto, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. No episódio de hoje, nós visitamos a Reserva Romaneto e conhecemos todos os processos que envolvem a criação legalizada do tigre d'água. E esse é um assunto que nós vamos continuar no próximo episódio, por isso, não percam. Meu nome é André Longarço e esse é mais um episódio da 6ª temporada do programa Aquarismo.